Você já pensou em ter seu próprio negócio, faturar em dólares, fazer o seu negócio crescer e que não dependa diretamente de você, da sua presença? Você acredita que é possível? Bom, eu sou André Bianchi. Eu tenho uma empresa, na verdade algumas empresas já faz 10 anos, e eu gostaria de compartilhar um pouco o que eu fiz nesses 10 anos para que pudesse realmente criar novas receitas em outras moedas, como a questão do dólar, trabalhar no Brasil inteiro, não ficar refém, não ficar preso a um produto ou serviço específico. Bom, começando um pouquinho, vou resumir a história desses 10 anos. Eu comecei a empresa muito pequeno, sem dinheiro, que é uma realidade inclusive do brasileiro, começar a empresa sem dispor de muitos recursos. Mas o fato de você não ter dinheiro não necessariamente vai impedir que você crie a sua empresa ou leve o seu projeto, o seu sonho, para transformá-lo em realidade. Bom, nesse caso, nós iniciamos a empresa numa pequena cidade no interior de São Paulo, uma cidade de 40 mil habitantes, onde com pouquíssimo recurso, nós tínhamos, me lembro até hoje, nós tínhamos uma pequena mesa, onde era somente eu e meu sócio nessa mesa. E eu acreditava tanto que minha empresa, mesmo pequena, no interior de São Paulo, ela já era uma grande corporação. E de que maneira nós fizemos? Nós começamos a olhar para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e nós começamos a entrar em contato com várias empresas que poderiam ser eventuais parceiras da nossa empresa para poder terceirizar serviços para nós no interior de São Paulo. E aí o que aconteceu? Bom, algumas empresas começaram a indicar, recomendar clientes e esse pessoal ligava para a gente. E quando nós ligávamos, eu me lembro até hoje, no meu caso eu tenho um perfil mais tímido, mais quieto, né? O meu perfil é mais a parte gerenciável da empresa. E o meu sócio era mais comercial. Só que éramos somente duas pessoas. Então, quando o telefone tocava, eu atendia o telefone. O pessoal, olha, eu aqui recebi uma indicação, queria contratar o serviço de vocês e gostaria de falar com o comercial. Então, éramos somente os dois, numa mesa pequena, um telefone no meio. Eu pegava, falava um minutinho, eu vou passar para o ramal dele. Colocava o telefone em cima da mesa, ligava a música por 5, 10 segundos e passava para o ramal dele. O que eu estava fazendo, na verdade, era trabalhando o imaginário de quem vai nos contratar, que não nos conhecia, estava em outra região, praticamente a muitas horas ali de onde estávamos, para vender essa segurança. Nós criávamos uma ação para que realmente a pessoa se sentisse mais segura. Até porque em 2005, 2006, quando a gente estava começando a empresa, a internet ela ainda tinha essa questão de muitas dúvidas em relação se dá certo ou se não dá. E isso aí estava muito claro na minha cabeça, né? Tem essas frases aí que dizem que pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Por que pensar pequeno? E a nossa empresa, mesmo tendo duas pessoas somente, vendendo de dia e trabalhando à noite para entregar os produtos e serviços, ela começou a funcionar. Só que depois de uns 3 anos, mais ou menos, em 2009, com a crise internacional nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu vi que a nossa empresa ela já tinha alguns funcionários, tinha em torno de 4, 5 funcionários, e nós estávamos crescendo, mas eu percebi que em determinado momento eu acabei tendo a empresa como um autoemprego. Ou seja, eu era dono da minha empresa, mas ao mesmo tempo eu era funcionário da empresa. E aquilo me incomodava. Então eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a pesquisar, e com a crise, uma outra frase aí de efeito que muitos falam, né, que onde tem crise tem oportunidades, eu entendi que eu tenho que ir para os Estados Unidos, porque se lá está essa crise, o meu produto é em reais, lá em dólares, eu tenho certeza que eu vendo alguma coisa lá. Bom, pesquisei um pouquinho a respeito, e antes que alguém fale, mas precisa de dinheiro para fazer pesquisas e tudo mais? Não. Pegando periódicos, revista Exame, Isto é Dinheiro, dentre outros periódicos, eu achei uma matéria que falava sobre o público de brasileiros na Flórida, no estado da Flórida. Eram 300 mil brasileiros, com uma boa parte de empresas lá. Eu entrei no Google, digitei, pesquisando algumas empresas relacionadas ao que eu queria, consegui mandar e-mail e agendar alguns contatos. Em menos de 30 dias, eu estava em Miami, oferecendo produtos e serviços. E aí foi onde aconteceu algo que até então eu não conhecia, não imaginava, nem tinha ouvido falar, para ser muito bem sincero, que é um mentor. Um dos primeiros contatos que nós tivemos lá, conheci pelo Google, agendamos num restaurante lá em Miami, e foi muito curioso, porque naquela época ainda, em 2009, o Facebook não era tão conhecido, o Orkut estava ali, mas não estava e tal. Eu não conhecia a pessoa, eu via a foto, então sabe quando você vai assim, procurando sem conhecer e tudo mais? A gente encontrou essa pessoa lá, e ao final da conversa a gente conversou bastante, eu não vendi nada naquele momento para ele, mas a gente falou muito sobre a minha empresa, o momento que ela estava, a carteira de clientes e tudo mais.
E ao final do dia, ele me perguntou, André, qual é o seu compromisso para amanhã? Eu comentei com ele, olha, eu tenho agendado um cliente A no horário X e no outro à tarde, Y, e depois eu estou livre. Ele falou, André, vamos tomar um café depois? Eu falei, vamos. E assim foi durante os 5 dias que eu estive em Miami. E aí eu fui entender o que era um mentor. Lá foi a minha primeira experiência com um mentor. E ele falou sobre assuntos que eu nem imaginava. Afinal, minha empresa, por mais que tivesse dado alguns passos, eu ainda era muito pequeno. Me lembro até hoje, naquele momento eu tinha 900 clientes no Brasil, em alguns estados do Brasil. E ele falava sobre coisas sobre você escalar produtos e serviços, gerar ganho de eficiência utilizando a tecnologia, como que eu poderia gerar mais receita recorrente, ou seja, gerar receitas que trouxessem para a empresa mensalidade. Ou seja, em épocas de crise eu ficaria menos vulnerável. E olha que coisa, 2016, o Brasil vive um momento tão conturbado. A minha empresa tem 3.500 mensalistas. Olha o que foi a diferença há 6 anos atrás. E aí aquela outra história, nada é rápido, nada se faz do dia para a noite, de uma sexta-feira para segunda-feira. Bom, voltei para o Brasil muito acelerado e com muita vontade. Peguei todas as informações que aprendi naquela uma semana, que praticamente foi um MBA intensivo, e comecei a aplicar na minha empresa. Pessoal, em 1 ano e meio, que foi de final de 2009 para início de 2011, mais ou menos, saímos de 7 colaboradores internos para 44 colaboradores internos. É legal, é bonito de se ver, mas foram tantas as situações que a gente vivenciou naquele momento, em termos de crescimento, como crescer, como ser mais eficiente, como formar uma equipe, quais os desafios que se tinha para contornar os problemas de se ter uma equipe maior. Afinal, nós não estávamos preparados e a empresa começou a crescer. Mas em 2013 foi quando eu comecei a perceber que estava na hora de eu diversificar negócios. De 2011 a 2013, eu fui mais de 15 vezes para os Estados Unidos. Não fechei nenhum cliente lá. Só que o que eu aprendi a cada vez que eu ia, eu percebi que o maior ativo seria conhecer pessoas, networking. Eu nem sabia o que era networking. No Brasil se fala muito sobre networking, sobre trocar cartões de visita. Eu aprendi com os americanos que é relacionar-se. Você conhecer pessoas e relacionar para gerar negócios. Só que para relacionar, para ganhar a confiança, também não se faz da noite para o dia. Então você conhecer, vivenciar, eu comecei a observar como era o mindset americano de negócios, eu comecei a ver como eles faziam as coisas acontecerem. E em 2013, eu achei que já estava preparado para dar esse próximo passo, que era sair da operação. Os americanos eles montam empresas, já diferente do brasileiro que muitas vezes tem a empresa como um filho, que trata como um filho. O americano deixa muito claro que a empresa é um negócio e o foco é resultado. Então, quando eu comecei a amadurecer isso aí, entender, estudar, e quando eu achei que era o momento ideal, eu comecei a fazer essa transição. Até porque, mais uma vez, nada se faz da noite para o dia. Nós começamos a trabalhar essa transição, pessoas internas da empresa começaram então a ter a ascensão para que pudesse fazer essa virada e eu pudesse sair da operação. Foi um trabalho de 1 ano e meio mais ou menos. Mas nesse período eu consegui formar outras empresas. E olha só, 2016, 10 anos dessa primeira empresa. Além dela, eu tenho outros projetos. Alguns deram certo, outros não. Mas eu aprendi muito com o que não deu certo. Mas com o que deu certo, um deles inclusive, que é o que eu estou mais em cima, que é um projeto digital que fala para mais de 6 milhões de pessoas mensalmente. São 3 anos de trabalho que impactam a vida das pessoas de forma positiva. E você ver isso aí caminhando, ter o feedback positivo das pessoas que ali consomem o nosso conteúdo, ter a empresa que completou 10 anos, isso aí foi muito mais do que um sonho. Foi a realização de algo que eu vi que é possível. E aí você pergunta, André, mas nos Estados Unidos você não vendeu nada? Bom, depois de um tempo, depois da visibilidade gerada, a autoridade que se cria, sim, eu fechei alguns clientes, mas não foi somente nos Estados Unidos. Nós temos alguns clientes no estado da Flórida, alguns clientes na Califórnia, temos clientes no México, na Irlanda e em Dubai. Ou seja, mais uma vez, o Brasil vive um momento hoje um pouco conturbado. Eu tenho alguns clientes que geram receitas em dólares para a gente. André, mas eu ainda sou pequeno, eu posso ir para fora, às vezes vender e tentar algo. Gente, tem muita coisa para se fazer. O brasileiro, muitas vezes, olha o seu negócio como o produto. Olha, eu vendo o produto ou serviço X, mas ele não percebe que o know-how que ele tem, o conhecimento que ele tem sobre a área que ele atua, vai muito além
somente do produto ou serviço dele. Muitas empresas que trabalham com entrega de serviços, produtos ou algo nesse sentido, o conhecimento em logística é muito grande. Então você tem que pensar como um todo. E eu percebi que o conhecimento que eu fui adquirindo nesses 10 anos não foi sobre o produto que eu vendia da principal empresa, mas sim sobre negócios, sobre relacionamento, sobre networking. Então a gente conseguiu conquistar essa carteira, conseguiu... Em 2016, eu já não faço mais parte da operação de nenhuma empresa, eu faço parte do conselho, então a empresa já funciona sem que tenha a minha presença. André, é simples isso? Não é simples. Como eu disse, levou um tempo para se fazer isso, porém, nós conseguimos fazer. E obviamente que isso não sou eu, como eu disse, nós conseguimos, porque a empresa se formou, ela se fortaleceu, a equipe se fortaleceu, mas hoje eu compreendo como funcionam as coisas. E tudo que você aprende no passado, você pode trazer, porque dinheiro se ganha, dinheiro se perde. Rede de contato, conhecimento, ninguém vai tirar de você. E tudo isso daí que eu fui vivenciando e trabalhando no Facebook com algumas informações, eu comecei a ser procurado por alguns empresários, alguns empreendedores que estavam com certa dificuldade em um momento da empresa dele. E eu comecei a trabalhar algumas mentorias, oferecendo, trazendo um pouco dessa experiência, dessa bagagem, para que eles pudessem, às vezes, transpor, conseguir passar por alguns desafios que até então eles não estavam conseguindo. Bom, eu comecei a ser convidado, inclusive, à Fiesp, por 2 anos consecutivos, no Acelera Startup de lá. Fui convidado a fazer parte da banca de investidores. Tive o privilégio de dar mentoria para uma das empresas que venceu o concurso de mais de 200 participantes, 200 empreendedores. E a gente fez um trabalho lá de conversar, trocar ideia. Então, isso daí foi trazendo uma felicidade muito grande, porque a partir do momento que eu não estava mais na operação, eu tive tempo para poder alinhar e auxiliar outros empresários, outros empreendedores. Dessa forma, conversando com alguns amigos, conversando com pessoas que têm negócios e me procuravam, eu pensei, puxa vida, eu acredito que eu posso fazer isso daí de uma forma muito mais profissional, para que gere muito mais resultado para a empresa dessas pessoas que me procuravam. Dessa forma, eu pensei em fazer um grupo que eu pudesse realmente juntar esse pessoal em São Paulo, numa atividade onde eu pudesse realmente trazer não só a experiência, a bagagem, mas ouvir essas pessoas e ver como a gente pode transpor todos os desafios que elas têm. E obviamente que para que tenha resultado, o objetivo nosso é ter um grupo de somente 20 pessoas. Então aquela coisa bem de imersão, 2 dias em São Paulo, eu vou trazer convidados do mercado, empresários que já atuam há vários anos no mercado em vários setores, em várias situações, para também trazer experiências diferentes, perspectivas diferentes e somar tudo isso daí para gerar mais resultado para a sua empresa. Dessa forma, se você quiser participar e ter mais informações, preencha abaixo aqui, eu vou deixar o endereço, a nossa aplicação, o nosso questionário. Para você preencher, nós vamos receber a todos que preencheram, eu vou estar junto avaliando um a um, caso a caso, para que eu possa verificar se você está no momento ideal para poder participar de uma atividade como essa. Afinal, se nós estamos falando de resultado, de você realmente vir para somar e levar informação para levar diretamente para a sua empresa, é importante que você esteja no momento ideal para poder participar de uma atividade como essa. Portanto, preencha abaixo para a gente poder realmente conversar, alinhar e dar os próximos passos. Obrigado e até mais.